Bom dia, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa Bom Dia Canaã, para a glória de Deus. Mais uma manhã que Deus nos dá a oportunidade de estarmos juntos, de adorarmos, glorificarmos, ouvirmos a palavra de Deus nesta manhã. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está se conectando conosco, tanto pelo Face, pelo YouTube, como a gente diz todas as manhãs. Fique ligado, Deus tem uma palavra para os nossos corações. Nesta manhã eu quero dar um bom dia, a paz do Senhor, ao presbítero Fernando, todo o pessoal da mídia, Eristeu, Naldão. Que Deus abençoe em nome de Jesus. O pessoal que está no oculto, no escondido aí, mas é fundamental para que esta live aconteça para a glória de Deus. E nessa manhã também eu quero dar um bom dia, a paz do Senhor, ao pastor André Cardoso, que será o pregador da palavra de Deus. Ele que é pastor, ele é missionário Simone, pastoreia a nossa ponte de pregação lá do culto da garagem. Hoje estará trazendo uma palavra de Deus para os nossos corações. Está aí com a camisa para a glória de Deus. Tudo bem contigo, pastor André? A paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, meu amigo, pastor Emanuel, Fernando, toda a equipe de mídia, povo de Deus, a grande família da Igreja Evangélica Canaã. Bom dia, na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, pastorzão. Nós te agradecemos ter aceito o convite, estar conosco nesta manhã e temos certeza. Assim como tem sido todas as manhãs, de segunda a sexta, hoje não será diferente. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Como a gente pede todas as manhãs, você que pode, compartilhe esta live pelo Face e seus contatos de WhatsApp. Para a glória de Deus, nós somos uma igreja que tem investido na internet, nas programações online também. Se você não é inscrito lá no nosso canal do YouTube da Igreja Evangélica Canaã, se inscreva para a glória de Deus. Estamos atingindo a marca de 121 mil inscritos para a glória de Deus. Então, para a glória de Deus, a Igreja Evangélica Canaã é uma igreja aí que tem investido através do YouTube também. Se você se inscreve lá no YouTube, você recebe a sinalização, um sininho lá toda vez que tiver uma programação da Canaã ao vivo. Também temos a nossa página do Facebook. Se você não segue a gente lá não curte a gente lá no Face, curta-nos lá no Facebook. Se quiser ficar por dentro de tudo que aconteceu, está acontecendo e vai acontecer na nossa igreja. E temos também a nossa página do Instagram. Se você não segue a gente lá no Insta, siga-nos também. Nós estamos lá na página do Instagram, para a glória de Deus. Então, canal do YouTube, página do Face e página do Instagram, para a glória de Deus. A nossa é uma igreja que tem esta visão de investir tanto nas programações presenciais como nas programações online, e nós temos visto e ouvido testemunho de transformação de vidas, lares, tanto no presencial como no online, em vários lugares do Brasil, fora do Brasil. O evangelho tem chego, tem alcançado vidas e o nome do Senhor tem sido glorificado. Glória a Deus pela tua vida que está conectado conosco nesta manhã. Amém. Que Deus venha falar o teu coração nesta manhã. Eu não sei como você se encontra, se você está aí passando por uma aflição, por uma luta, uma angústia, um luto. Eu não sei como se encontra o teu coração aqui nesta manhã, mas uma coisa nós sabemos: Deus vai falar conosco nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus pela nossa igreja, glória a Deus pela sua vida. É a igreja avançando, a igreja triunfando e o nome do Senhor sendo glorificado. Amém, meu irmão, minha irmã? Se você pode, feche os teus olhos. Se por algum motivo você não pode, fique ligado aí com Deus. Nós vamos orar. Sei que Deus já colocou uma palavra no coração do pastor André. Depois, pastor André, da pregação, ele também estará orando pelos pedidos aí do Face, do YouTube, para a glória de Deus, crendo que Deus vai agir, vai curar, vai libertar, vai salvar, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Feche os teus olhos, vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pela tua presença, pelo mover do teu espírito nesta manhã. Nós já sentimos a tua presença. Como é bom acordar, Senhor, na tua presença, como é bom acordar
logo de manhã, Senhor, e ouvir uma palavra, uma reflexão do teu coração para os nossos corações. Isso nos dá ânimo para enfrentarmos mais um dia, isso nos dá esperança, alegria para vencermos, não pelas nossas forças, porque não há forças em nós, mas vencemos pela força do teu Espírito. Senhor, eu te peço que nesta manhã o Senhor entre em cada lar, tocando, libertando, salvando, curando, fazendo o teu querer, a tua vontade. Senhor, usa mais uma vez a vida do pastor André, como sempre o Senhor tem usado. Pai, dê ousadia, que ele venha pregar a tua palavra nesta manhã, Pai, aquilo que o Senhor colocou no coração do teu filho nesta manhã. Pai, que haja mover do teu espírito nesta manhã através da vida do teu filho. Enquanto ele estiver pregando a tua palavra, visita ele, Senhor, a missionária Simone, seu lar, sua casa, seus sonhos, seus projetos, o culto da garagem, Senhor, o ponto de pregação lá, Senhor, da Vila Guarani. Visita, Senhor, cada família ali que é representada. Senhor, continue operando seus sinais, suas maravilhas no meio deste povo também, em nome de Jesus, Pai. Usa a vida do pastor André mais uma vez nesta manhã. Fala conosco, que o teu nome continue sendo glorificado. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor André, fique na liberdade. Deixa Deus te usar em nome de Jesus. Amém, meu amigo. Mais uma vez, gratidão por poder participar desse projeto que é tão importante para a edificação de tantas pessoas em lugares que nós nem imaginamos por conta aí do advento da internet. Muito obrigado. Gratidão também aos nossos pastores, pastor Rogério Pardini, Anderson Moraes, todo o ministério da Igreja Evangélica Canaã e os irmãos que estão aqui conosco e nos ajudam no ponto de pregação aqui na Vila Guarani, no culto na garagem. São tantos nomes e nós tivemos agora recentemente o mês de novembro todo celebrando, prestando a Deus, tributando a Deus cultos em ações de graça por 5 anos do ponto de pregação. E tivemos aqui a presença dos nossos pastores, pastor Rogério, pastor Anderson, pastor Luizinho, missionário Kaique. Foi uma festa muito especial, irmãos Lorei e Vera, pastor Nenel, enfim, a Igreja Evangélica Canaã prestigiando aqui esse trabalho, e para nós é motivo de muita, muita alegria. Mas vamos lá. Está sobre mim esta responsabilidade. Me é imposta esta obrigação, como disse Paulo, e ai de mim se não pregar o evangelho. Eu quero compartilhar com vocês um texto que eu confesso mexeu muito comigo. Eu li esse texto algumas vezes, mas em 20 e poucos anos que prego a palavra de Deus, somente em uma ocasião, há quase aí mais de 20 anos atrás, eu fiz uma menção desse texto, nem preguei exatamente dentro desse texto, foi só uma citação que fiz durante a mensagem, num momento muito específico, né, da igreja onde eu estava pregando ali, mas desde já há alguns dias o Senhor vem falando muito forte no meu coração. É um texto, eu digo já de antemão, é chocante, é algo, é daqueles textos que nós lemos e dizemos como que isso é possível e como que esse negócio está na Bíblia. Como que é possível um negócio desse estar registrado nas páginas da Bíblia? Há um propósito, há um propósito. E se está na Bíblia, é ensino para mim e para você. Toda a palavra de Deus, ela é revelada, inspirada, divinamente revelada, inspirada, e tem um propósito para exortação, edificação, consolação, enfim, está na Bíblia e tem verdades que são importantes para mim, para você, para nós. Juízes, capítulo de número 19. Juízes,
capítulo de número 19. Eu vou ler aqui alguns versículos e, à medida que for lendo, eu cito qual o versículo estou lendo, tá bom? Vamos lá. Juízes, capítulo 19, versículo 1. Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita. Um homem levita, que peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. Porém, a sua concubina adulterou contra ele e foi dele para a casa de seu pai, a Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. Versículo 3. E seu marido se levantou e partiu após ela para lhe falar conforme o seu coração e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele, e ela o levou à casa de seu pai. E vendo-o, o pai da moça alegrou-se ao encontrar-se com ele. Versículo 30. E sucedeu que cada um que tal via, e sucedeu que cada um que tal via, dizia: nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até ao dia de hoje. Ponderai isto no coração, considerai e falai. Somente até aqui. Eu recomendo a você, meu irmão, minha irmã, que está acompanhando, que está aqui conosco nessa manhã, e leia todo o capítulo. Iria nos faltar tempo se nós lêssemos os 30 versículos desse capítulo 19. Num primeiro momento, esta leitura que fiz, se desconsiderar o hiato que propositalmente eu deixei aqui, a lacuna que deixei entre a leitura dos versos 1 a 3 e depois o verso 30, se fossem apenas esses textos, muito provavelmente nós nos encheríamos de esperança. Porque seria algo como dizer o seguinte: aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita, que peregrinando pelos lados da montanha ou das montanhas de Efraim, tomou para si uma mulher concubina de Belém, de Judá. Ela, porém, adulterou. Tendo caído no pecado, ela volta para a casa de seu pai. O levita, que toma esta mulher para si, decide, depois de 4 meses, buscar esta mulher e falar com ela conforme aquilo que estava no seu coração. Quando ele chega ali, aonde morava a família, onde ela estava residindo, na casa de seu pai, tendo havido um encontro, ela agora conduz o levita, o homem que a tomou por mulher, até a casa de seu pai.
Seu pai, quando o recebe com alegria. Ele se alegra, versículo 3, ao encontrar-se com ele. Porque aqui nos parece haver uma história de perdão, uma história onde o amor prevaleceu, aonde o erro dela não foi suficiente para demover o coração apaixonado do homem que decide perdoá-la e buscá-la para novamente tê-la ao seu lado como sua mulher. Observação: o texto faz questão de dizer algumas vezes que ela não era a esposa, ela era uma concubina. Ora, concubina não é igual a prostituta, como alguns já ouvimos em algumas mensagens. Não. Concubina não é uma prostituta. Uma concubina era uma mulher ligada a um único homem, porém, ela não tinha um contrato de casamento e, assim sendo, ela não tinha os mesmos direitos e nem o status de uma mulher plenamente casada. Era a outra, mas era permitido. Entenda, a lei não incentivava, mas é um costume que era anterior à lei e que foi acomodado e que era permitido. O que não significa dizer que é certo nem que dá certo. Eu vou repetir. Era permitido, mas não significava dizer, e não significa dizer que era certo e que dava certo. Porque se nós vermos exemplos na história bíblica, nós vamos ver que todas as vezes que isto que era permitido aconteceu, deu muito errado. Deu muito, mas muito errado. Houveram problemas diversos. Exemplo, Abraão, Sara e Agar. Sara, não podendo gerar por ser estéril, dá a seu marido uma concubina. Não era prostituta, era uma concubina. Agar, que gera dele um filho. E daí para diante você sabe todo o problema, e segundo alguns comentaristas, historiadores, o problema dura até hoje. Tá? Vamos pegar outro exemplo na história daquilo que era permitido, mas não significa dizer que é certo e nem dá certo. Abraão, já citei, Jacó, filho de Abraão. Jacó apaixona-se por Raquel, é enganado por seu sogro, casa com Lia ou Leia, como queiram. Aí depois ele, de fato, casa com Raquel, com Raquel, e aí ele vai ter, de cada uma delas, uma concubina, Bila e Zilpa. Dessas 4 mulheres, 12 filhos. E o relacionamento era péssimo, a ponto dos irmãos venderem e darem como morto o seu próprio irmão José. Fruto disso que era permitido, mas que não era certo e nem dava certo. Vamos pegar outro exemplo na história. No próprio livro de Juízes, Jefté, seu pai teve os filhos com a esposa e Jefté era filho da concubina. Quando Jefté cresce, quando o pai morre, logo os filhos de Gileade dizem: este é um bastardo. E aí estabelecida a confusão. Vamos pegar no livro de Ruth,
que vem depois aqui imediatamente. Detalhe, o livro de Ruth acontece nos dias, e também o primeiro versículo do livro de Ruth vai dizer que tudo isso acontece nos dias em que os juízes julgavam sobre a terra. É a mesma bagunça, é a mesma baderna. Eucana tinha a esposa Ana e Penina, que muito provavelmente era a concubina. Ana não gerava, mas como esposa tinha privilégios que a outra não tinha, e esta se torna uma competidora. E aí a gente vai entrar naquela máxima bíblica do Novo Testamento. Tudo é permitido, mas nem tudo é lícito. Não é porque pode que é certo ou que dá certo. Eu me lembro que num dos nossos anuários, se não me engano, no ano de 2021 ou 22, não me lembro agora, eu escrevi num dos meses e entrou no nosso anuário um artigo: escolha o certo, não o que dá certo. Porque os fins não justificam os meios. Tá bom? Nós que somos da fé e que somos de Cristo, temos um princípio, um meio e um fim, que é o reino, que é Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o começo, o fim, o alfa, o ômega, aquele que é, aquele que era e há de vir, o primeiro e o último. Nossa vida é regida segundo os princípios da palavra de Deus, e nós precisamos entender definitivamente isso. A Bíblia não faz concessões e nem pede perdão a ninguém. Quando alguém começa a relativizar a Bíblia, é porque ele já está relativizando e flertando com o pecado. Ponto. Mas vamos em frente. Ele toma essa mulher. A mulher erra, a mulher peca, a mulher cai, ela volta para a casa de seu pai. Porque a concubina tinha esta característica também. Ela poderia ficar por determinado tempo na casa de seu pai e, ocasionalmente, ela era procurada pelo homem que a tomava como mulher. Ela volta para a casa de seu pai. 4 meses leva este homem para chegar à conclusão de que ele deveria dar uma nova oportunidade. Até aí, tudo bem. Até aí, beleza, está tudo encaixadinho. Ele, então, toma um moço, um pajem, toma 2 montarias, 2 jumentos. Ele vai até lá, ele faz a viagem, ele vai em resgate daquela que ele tomou por mulher. Chegando lá, houve alegria, porque o pai entende: o homem perdoou a minha filha, ela será restituída, a união prevalecerá, o pecado foi perdoado, glória a Deus. Mas o problema é o que vem depois. O problema são as coisas que se desenrolam a partir do versículo 4 até o versículo 29. E me deixa fazer aqui, como o nosso pastor sempre diz quando pregando, o pastor Rogério Pardini, me deixa aqui fazer um pano de fundo para a preparação do caminho daquilo que Deus revelou ao meu coração. É mais ou menos assim que ele fala. Aleluia! É um pano de fundo. O que acontece? O homem passa na casa de seu sogro 1, 2, 3, 4, 5 dias. Ele dizia para o seu sogro: eu vou me embora, vou levar a sua filha, ela vai comigo para casa. E o sogro, com uma hospitalidade exagerada, persuadia o levita. E olha, um detalhe importante aqui: este homem que tomou essa concubina é um levita, é alguém que está familiarizado com o rito do culto, é alguém que está familiarizado com o rito da adoração, é alguém
que ele sabe a liturgia, ele participa da liturgia, ele ministra a liturgia, não sei se na porta do templo, ou se sacrificando, ou se adorando, ou queimando incenso, não sabemos, mas o fato que ele é alguém preparado para exercer, porque a família levítica, ela era separada e preparada para servir no tabernáculo, no templo, enfim, para participar da liturgia. É alguém que conhece Deus. E o conhece Deus aqui, eu coloco aspas, porque muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, conhecer o ritual do culto, conhecer a liturgia do culto, conhecer as regras que determinam o culto, e a palavra ministrada no culto não significa dizer que há um culto verdadeiro, racional, uma entrega verdadeira e um comprometimento com Deus que é adorado, celebrado, louvado no culto. Tem muita gente, mas muita gente mesmo, que são apenas simpatizantes do Evangelho, conhecem a liturgia, conhecem os hinos, participam das orações, oram junto, levanta a mão quando o pastor pede, abaixa a mão quando o pastor pede, bate palma, dá glória a Deus, mas para por aí, não tem uma vida de entrega e o seu culto não é interior e depois exteriorizado como uma expressão do coração e da alma. Tem pessoas que vivem na periferia da adoração. Como é isso, pastor? São as pessoas que ficam à margem do rio. São as pessoas que até molharam os artelhos. Mas eu recebo a autorização de sua santidade, o Espírito Santo, para dizer nesse momento, é preciso sair da margem, é preciso molhar mais do que os artelhos, os calcanhares e tornozelos. É preciso banhar os joelhos nas águas do Espírito, tendo uma vida constante de oração e busca pela presença. É preciso mergulhar, molhar os lombos, ou seja, dedicar a Deus o seu trabalho, a sua força, a sua vida. Mas ainda não é o suficiente. É preciso mergulhar nas águas do Espírito, submergir nelas, a ponto de dizermos, não vivo mais eu, mas Cristo viva em mim. Como disse um velho pregador, Senhor Jesus, eu te esconda-me atrás da tua cruz, para que quando me vejam os homens, não me vejam a mim, mas a tua glória que em mim reluz. Louvado seja Deus! É muito mais do que um título, é muito mais do que uma posição, é muito mais do que uma cadeira, é muito mais do que um cartão de membro, é muito mais do que um compromisso no domingo pela manhã, na segunda-feira à noite, na quinta, eu não sei o dia. É muito mais do que aquilo que é marcado na agenda humana. É ter a agenda totalmente entregue ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele era um levita. Ele toma esta mulher, ela o trai, ele vai buscar, a partir do verso de número 6, do verso 5, ele quer ir embora, ele deseja ir embora, mas o sogro o persuade a ficar mais um dia, mais outro dia, e mais outro dia, e ele vai postergando, ele vai procrastinando, ele vai deixando para depois, ele vai se demorando, sendo persuadido pelas palavras do sogro. Logo, eu vejo que este levita
era alguém maleável demais. Era alguém sem firmeza na sua personalidade. Ele não bancava as suas decisões. E aí ele vai postergando. E tem decisões na nossa vida que precisam ser tomadas imediatamente. Situações na nossa vida precisam de decisões urgentes. Drásticas. Se é necessário romper com o pecado, eu não vou ficar postergando e negociando com o pecado. Eu me lembro de uma ilustração que as nossas irmãs, elas contavam como forma de uma alegoria, uma história para as crianças na escola dominical, nos tempos da Assembleia de Deus. O pecado bateu a porta e alguém não quis abrir. Mas o pecado insistiu e alguém abriu a frestinha na porta. Quando abriu uma frestinha na porta para dar atenção ao pecado, o pecado pôs a mão. E aí, quando a pessoa quis fechar, o pecado diz: isso está me machucando. Abre porque eu preciso tirar a minha mão. A pessoa solta, afrouxa um pouco a porta e coloca, então, o pecado, o braço todo e continua nesta situação. A pessoa abre mais uma concessão e o pecado já está com metade do corpo para dentro. A pessoa abre mais uma concessão e o pecado então entra definitivamente na sua casa. O pecado nos rodeia de muito perto, está escrito. Mas em nome de Jesus, nós devemos deixar todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia e devemos prosseguir olhando para Jesus, que é autor e consumador da fé. Não negocie com o pecado, não procrastine, não deixe para amanhã o que deve ser feito agora. Hoje, aleluia, eu sinto a presença do Eterno aqui, eu sinto a presença do Espírito Santo e eu sou movido a dizer a alguém, foi o Jesus quem ensinando disse, se você se apresentar diante do altar para entregar uma oferta e se lembrar que alguém tem alguma coisa e que há uma demanda, deixa ali a tua oferta, vai, se reconcilia, conserta e depois apresenta a Deus o teu sacrifício. Sabe por que na tua vida está como um teto de bronze, como um céu de bronze, e parece que as tuas orações não são respondidas? É porque falta conserto, é porque falta reconciliação, é porque falta perdão. Não basta vir ao culto, tem que se envolver com Deus no culto. Louvado seja Deus. Veja que a Bíblia é quem nos orienta. Provérbios, de número 14, verso de número 12, está escrito: há caminhos que ao homem parecem certos, corretos, bons, mas o final deles conduz à morte, tá? Você não pode a todo instante ser alguém que é demovido do seu propósito, que é demovido da sua caminhada, alguém que se deixa impressionar ou por palavras lisonjeiras, bajulações, ou por medo da tribulação. Eu me lembro do livro O Peregrino, John Bunyan, quando o cristão está caminhando rumo à cidade de descanso, que ele avista de longe, ele avista o lugar do encontro, de descanso. Quando ele vai pelo caminho, ele percebe 2 leões, um à esquerda e um à direita. Quando ele olha, ele fica com medo que os leões estão dormindo e, de repente, quando ele estiver passando, os leões acordem e o devorem. Então, ele pensa em retroceder. Mas lá da cidade do descanso, do lugar do descanso, uma sentinela grita: cristão, cristão, não volte atrás, os leões estão amarrados. Se você continuar a caminhada bem no meio da estrada, eles não vão te alcançar. Não retroceda. Em nome do Senhor
Senhor Jesus Cristo. Foi Paulo quem escreveu aos Coríntios, lá na primeira carta, no capítulo 15, no finalzinho, último versículo do capítulo 5, sede firmes, sede constantes e sempre abundantes, porque tem galardão para quem? Jesus fala com João no Apocalipse, aquele que for até o fim, ele receberá as bênçãos que são prometidas pelo Senhor, como Daniel ouviu do Eterno. Tu, porém, vai até ao fim. Quanto você quer, o quanto você deseja, o quanto você almeja, ou você é do tipo de pessoa que hoje quer uma coisa, amanhã quer outra, e você já confundiu até os anjos de Deus, porque coisa é só uma ilustração, é óbvio que isso não acontece, irmão. Mas tem gente que eu fico imaginando, pastor Emanuel, quando Deus libera a bênção, o anjo está chegando, a pessoa não quer mais, já quer outra. Aí o anjo volta e tem uma reunião angelical, aí os anjos falam, ih, rapaz, você estava indo na casa da fulana? Ih, já voltei no meio do caminho um bocado de vez. É inconstante. Esse homem era essa pessoa. O sogro dizia, fica, come mais um pouco, fica, se alegra, fica. E ele ficava. Quando ele resolveu ir embora, o dia já estava declinando. Era perigoso. Ele iria passar a noite na escuridão com a sua concubina, com a sua mulher, com seus pertences. A jornada seria perigosa. Foi Jesus quem disse que aquele que caminha durante o dia não tropeça. Lembra lá quando Jesus falou que retornaria ali em Betânia para visitar a família de seu amigo Lázaro, que jazia enfermo, e a essa altura já morto, Jesus já sabia, e os discípulos, Senhor, querem matar-lhe. Ele disse, pois bem, mas quem caminha durante o dia, ele não tropeça. Tem tempo para todas as coisas. Programe-se. Este homem não faz isso. Ele posterga, ele procrastina, e quando ele decide fazer, vai de qualquer jeito. Vamos embora! Pega suas coisas, sai, sem planejamento algum. Ele não sabia onde passaria a noite, não tinha conhecimento de uma hospedagem, de um hotel. Ele sai contando com algo que era comum na época, que era a hospitalidade, que por ser um levita, ele bateria a porta e alguém o receberia. Então ele sai, quando o dia vai declinando. Agora, o homem que era flexível torna-se inflexível. Torna-se um homem obstinado, porque o seu pajem, o seu moço diz, quando passando pela cidade de Jebus, que o texto diz que é Jerusalém, versículo 10, o seu pajem diz, fiquemos aqui, pousemos aqui, busquemos descanso aqui. Mas o homem não quis. Ele disse não. Até então, Jebus, ou Jerusalém, que é chamada pela primeira e talvez a única vez, se não me falha a memória, no texto sagrado, que Jerusalém é referida como Jebus, ainda era dominada, controlada pelos jebuseus. Ele, então, acredita que não é o melhor lugar. Que não é o melhor lugar. Ele passa por Jerusalém. Ele passa pelo lugar da paz. Ele despreza o local, não conhecendo o que lá havia. Enfim, ele continua a viagem e diz, versículo 12, passemos até Gibeá. E aqui começa toda a tragicidade desta viagem, de algo que começou errado. De algo que começou errado. De algo que poderia dar certo, mas começou errado.
Os desdobramentos são uma sucessão de equívocos. Em Gibeá, ele sai procurando por alguém que, por generosidade, hospedasse a ele, a sua mulher, a sua concubina, o seu pajem, que tivesse um espaço onde ele pudesse ali guardar os seus animais, as suas posses. Ele está procurando por um lugar. A noite declina e ele está passando agora a noite junto de sua família, vamos colocar assim, na praça da cidade. Na praça da cidade. Porque ele não se programou e agiu atabalhoadamente, tá? Porque ele procrastinou e agora corre. Não é aquele tipo de pessoa que vai deixando tudo para depois e, de repente, ele diz: não tenho tempo a perder, tenho que fazer, mas sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhuma estratégia, sem nenhuma direção. Ele era um levita, mas nós não vemos este levita em todo o texto buscando direção de Deus para fazer qualquer coisa e tomar qualquer decisão. Você está entendendo isso? Esse homem é um levita, mas ele não busca, em todo o texto, ele não dirige uma palavra ao Eterno buscando direção de Deus. As decisões são deles, são dele, a responsabilidade ele toma só para si, ele não busca a direção de Deus. Eu repito, Provérbios 14:12. Há caminhos que ao homem parecem bons, mas o final deles é a morte. Salmo 42, verso de número 7. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catatumbas, todas as suas ondas e vagas passam sobre mim. Um abismo chama outro abismo. É um erro atrás de outro erro. E sem a direção de Deus, todas as vezes que tenta corrigir, só piora. Então, dormindo na praça, e eu caminho para o encerramento, aparece na história um homem generoso que vai até o levita e diz: não é bom, porque a praça da cidade de Gibeá, que era da tribo de Benjamim, ali estavam homens da pior espécie. Mas esse levita não se importou em levar a sua concubina para um lugar tenebroso, cheio de pessoas más, de má índole. Ele não se preocupou. Ele não teve o menor cuidado com a segurança, nem dele, nem do seu pajem, e nem da sua mulher, e nem dos seus bens. Irresponsável. Ele pensou somente nele. E pior, no final das contas, nem nele mesmo. Ele simplesmente agiu, simplesmente fez, como uma besta fera. Até que apareceu alguém e lhe ofereceu hospedagem, mas até aí ele já tinha ficado exposto. Até aí, o inimigo que brama em derredor já tinha sentido o cheiro da presa. Até aí, eles já estavam expostos à malignidade. Tá? E o levita, que é uma figura do obreiro, enquanto levita, e como homem que toma uma concubina, é a figura de um pai, de família. Nós não temos o direito de expor, enquanto obreiros, a igreja de Deus, as perversidades do mundo, e nem permitir que esse mundo chegue tão perto da esposa, da noiva do Cordeiro. E como pais, nós devemos preservar os nossos filhos. Como pai de família, devemos preservar a nossa família, não nos expondo aos perigos do mundo. E como esposos, Paulo escreve lá aos Efésios: vós, pois, maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, e se doou por ela, e morreu por ela.
Nós devemos amar assim, sacrificialmente. Infelizmente, enquanto obreiros, nós temos muitos levitas que são mercenários e temos muitos pais de família que são irresponsáveis, inclusive crentes que expõem a sua família a todo tipo de malignidade. É um pai que leva o álcool para dentro de casa, é um pai que leva o fumo para dentro de casa, é um pai que leva drogas para dentro de casa, é um pai que expõe a sua família à violência, sendo agressivo, um espancador, é um homem irresponsável que leva pornografia para dentro da sua casa. Que levita é você? Que homem é você? Mas o pior não é isso no texto, e eu preciso já terminar. O pior não é isso. O pior é que, quando a noite avança, os homens perversos daquela cidade batem à porta do homem hospitaleiro que recebeu o levita e a sua mulher. E como nos dias dos juízes, que o texto no versículo 1 diz, dizendo, aconteceu também. Este também não é porque aconteceu uma história de perdão. Este também quer dizer aqui nesse texto que além da apostasia, que além da idolatria, havia no meio do povo de Deus uma total ou um total distanciamento da presença de Deus, do temor de Deus e da sua palavra. Acontecia também nos dias dos juízes, em que não havia rei em Israel e que cada um fazia aquilo que lhe parecia bem, uma depravação moral total e uma relativização da vida. As práticas aqui, porque ele estava em Gibeá, da tribo de Benjamim, era uma das 12 tribos de Israel, era gente de Deus, era povo de Deus, mas os seus costumes eram piores, semelhantes aos de Sodoma e de Gomorra. Porque os homens batem à porta do homem e dizem, dê aqui o homem que acabou de entrar na sua casa para que tenhamos relações sexuais com ele. Como foi quando os anjos do Senhor visitaram a casa de Ló, que os homens bateram a porta querendo ter relações sexuais com eles. A depravação moral, mas isso ainda não é o pior. O pior é que o homem diz, não faça tal e não cometa tal maldade. Eu tenho uma filha virgem, leva ela e faz o que vocês quiserem com ela. Leva a concubina do levita e faz com ela o que vocês quiserem. Desde quando uma vida vale mais do que a outra? É uma relativização da vida. E nós não temos visto isso nos nossos dias. Ou um bebê, um feto, ainda no ventre, não é uma vida. E 11 homens sentados em uma cadeira em que eles se julgam acima do bem e do mal, eles tomam para si um atributo que é do parlamento e querem legislar sob a legitimidade, a permissão ao aborto. Isso é relativização da vida. Nós vivemos os mesmos dias, a mesma crise moral, nós vivemos a mesma relativização da vida. Porque aqueles que estão assentados nas cadeiras de autoridade e poder do nosso país, eles advogam as suas próprias causas. São pançudos, embora eu seja um pouco gordinho também. Sejam roliços, bem alimentados, pele rosada. Para a população, recebe o SUS, que é um excelente modelo de saúde pública, mas que nenhum deles usa. A vida deles vale mais do que a nossa. A vida dos corruptos vale mais do que a vida do povo que vota, porque esse povo é apenas gado. E como diria a letra de uma canção mundana, no sentido de ser do mundo, povo marcado, povo sofrido. É a relativização da vida.
Os direitos humanos que deveriam defender os direitos de todos, defendem os direitos humanos dos humanos que tiram vidas de outros seres humanos. Relativização da vida, toda essa barbárie. E o levita, o marido que deveria amar a sua esposa, entrega a sua esposa para ser violentada. Em muitos lugares nós não temos pastores, nós temos mercenários. Foi Jesus quem disse, e glória a Deus, que quem nos salva é Jesus e não o homem. Embora tenhamos homens de Deus sinceros, mas o único que de fato nos preserva, nos guarda e nos livra de todo mal e entregou a sua vida por nós, chama-se Jesus Cristo. E foi ele mesmo quem disse, em João capítulo 10, de 14 a 18, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Jesus não é o mercenário, Jesus não é como este levita que entregou a mulher para ser violentada. Antes, ele entregou a si mesmo para que hoje a noiva do Cordeiro, que somos nós, ovelhas que não eram necessariamente originalmente do seu rebanho, mas que ele comprou com o seu sangue, o sacrifício dele, não o nosso. Eu vou fechar a Bíblia para encerrar. Violentam a mulher dele a noite toda, enquanto ele... O texto não diz que ele ficou acordado, preocupado com ela. Então eu posso conjecturar que ele dormiu, enquanto a mulher que ele tomou para si, que ele tirou da casa do pai, estava sendo violentada por vários homens. E pasmem, nos nossos dias tem gente que apoia esse tipo de coisa. Veja a guerra que está acontecendo, os ataques. Eu vou dizer com todas as letras, e a responsabilidade é minha e não do programa e nem da igreja. A responsabilidade é do autor intelectual da mensagem, daquilo que está sendo dito. Eu vou dizer, um bando de terroristas na nossa terra, apoiando terrorista em Israel, que em grupos estupram mulheres. E rasgam a barriga de uma mãe, tira uma criança, queima no forno, degola a criança. É gente que assiste isso como se não estivesse acontecendo nada e ainda legitima esse tipo de atitude. Nós estamos vivendo os mesmos dias de apostasia. Pastor Anderson pregou aqui por ocasião dos 5 anos do culto da garagem. Ele falou sobre as trevas que tomaram o Egito, a penúltima praga. Nós vivemos esse tempo de trevas, é como se pudéssemos apalpar a escuridão. Pessoas têm mais escrúpulos em matar um animal, e não devemos preservar a vida dos animais também, mas pessoas têm mais escrúpulo em matar uma barata do que tirar a vida de um ser humano, e tem pessoas que aplaudem isso. No dia seguinte, ele toma a mulher. No dia seguinte, ele toma. Quando ele levanta a corda, abre a porta, ele vê a mulher, ele mexe com ela e diz, vamos embora. Só que a mulher está morta. Quem ele devia cuidar agora está morta. Por quem ele devia zelar agora está morta, porque ele permitiu que fosse entregue no seu lugar. E essa é a diferença do Evangelho de Jesus Cristo. É porque ele se entregou. Aleluia. Nós não podemos ser salvos por qualquer sacrifício humano ou mérito humano. É o sacrifício dele, não nosso. É pelos méritos dele, não nosso. Esse homem leva a mulher para casa, põe em cima da montaria. Quando ele chega na casa dele, você vai ler nos versos que vão seguindo, eu disse, recomendo que leia. Ele pega um cutelo e parte a mulher em 12 pedaços. Ele corta a sua mulher em 12 pedaços. E manda um pedaço para cada tribo, clamando por justiça. Mas depois dela estar morta, ele ainda separa e promove-se
vítima daquela atrocidade, mas ele é um dos responsáveis, ele permitiu. E a Bíblia diz que não só os que praticam, mas os que consentem pecam igualmente. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Quando ele faz isso, acontece o que está registrado no verso 30. Nunca se viu um mal como esse. Nem nos tempos da idolatria e da vida difícil no Egito, nós não ouvimos falar de tal maldade, de tal malignidade e de uma atrocidade tão grande. Eu poderia falar aqui do bom samaritano, e aí eu ia citar o levita, que viu e não fez nada, porque só a religiosidade não importa. Só a aparência não importa. Palavras somente não importa. E Jesus falou disso. Não que a letra mata, a revelação, porque essa letra, a letra da palavra nos traz vida, mas se ela tiver espírito e vida. Pese as suas decisões. Pessoas dependem de você. Se você é obreiro, você é um mercenário, ou você é como esse levita do capítulo 19 de Juízes. Você pai, você esposo, você patriarca de uma família. A sua responsabilidade você tem negligenciado? Fique aqui com essa reflexão. Fique aqui com esta palavra. Fique aqui com este alerta. Um abismo leva e conduz a outro abismo. Há caminhos que parecem bons, mas o caminho deles é a morte. Até aqui, não mais adiante. Que o Espírito Santo possa falar melhor aos corações dos irmãos, em nome de Jesus. Mas eu recomendo, leia o capítulo 19 de Juízes, mas não fique só aí, leia o 20 e o 21, que você vai ver que o erro que começa com um levita leva quase à extinção da tribo de Benjamim, e quase a extinção da tribo de Benjamim leva a outras atrocidades, a outras perversidades. Pense nisso, em nome de Jesus. E que Deus possa guiar os seus caminhos. Que a palavra do Senhor seja lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. E que ela te conduza pelo caminho que é vida e luz, chamado Jesus. Amém. Glória a Deus. Até aqui, pastor Emanuel. Vamos orar? Vamos orar, Senhor Deus, em nome de Jesus. A verdade precisa ser exposta. E muitas vezes precisamos ser confrontados, chocados, porque nós acreditamos, segundo aquilo que nos é vendido no mundo do entretenimento, que sempre haverá um final feliz. Apesar de todos os erros cometidos ao longo do caminho, mas nós precisamos entender o que está escrito, que é a verdade da palavra, que ninguém deve se enganar, porque Deus não se deixa escarnecer. E aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Aquele que semeia no espírito colherá. Mas aquele que semeia na carne ele ceifará, ele colherá. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, porque as consequências nós não podemos escolher. Nós escolhemos as atitudes que nós vamos tomar. Escolhemos acertar, escolhemos errar, escolhemos ir para a esquerda ou para a direita, mas as consequências nós não temos como controlar. Então, que nós possamos, em todo tempo, fazer conforme está escrito na tua palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Pois ele, que é o caminho, a verdade e a vida, não permitirá que vacile os nossos pés e que nós venhamos a tropeçar, que nós possamos andar na luz, no dia, que nós possamos andar na presença do Senhor, para não vir a tropeçar, meu Pai. Em nome de Jesus, conduza a minha vida, as nossas vidas, as vidas aqui. Senhor, nós estamos aí encerrando um ciclo do ano de 2023, um novo ano se aproxima, e que debaixo desta palavra
séria, pesada, possa haver uma reflexão para que erros não sejam repetidos no futuro. Oh, meu Pai, para que possamos tentar e buscar em Ti a cada dia, viver assertivamente segundo aquilo que a Tua palavra nos orienta. Guarda o meu irmão, guarda a minha irmã, livra, Senhor, guarda os meus pastores, nossos pastores, a minha vida enquanto obreiro, o pastor Emanuel, para que possamos ser aquilo que a palavra diz, pastores segundo o teu coração, para que possamos ser aquilo que também está escrito, que o Senhor mesmo deu, uns para apóstolos, pastores, evangelistas, enfim, que nós possamos ser dádiva, dom de Deus para a igreja, a noiva do Cordeiro. Por tudo, Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus, meus amigos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém, Uau! glória a Deus. Amém. Obrigado, pastor André, palavra do céu. Deus falou conosco nesta manhã, amém. Você que pode, coloque a mão no teu coração, vamos receber a bênção. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus esteja conosco, permaneça conosco, hoje e para todo sempre. Nós dizemos amém. Amém. Pastor André, pode fazer as suas considerações finais, por gentileza, pastorzão. Meus irmãos, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo privilégio de ser recebido por você na sua casa, no seu smartphone, computador, televisão, enfim. Muito obrigado aos nossos pastores, Rogério Pardini, Anderson Moraes, toda a equipe, toda a diretoria, a equipe técnica do Bom Dia Canaã, os apresentadores, pastor Emanuel Júnior, pastor Eduardo Malaquias, missionária Melícia, que às vezes está aí também executando esse trabalho, Eri, Fernando, é bastante gente. Eu não vou correr o risco de esquecer ninguém, então, para todo mundo, um abraço. Obrigado, meu amigo. Amém, glória a Deus. Pastor André, muito obrigado por mais uma vez estarmos juntos nesta manhã. Deus abençoe você, a missionária Simone, família, ministério, pessoal do culto da garagem. Deus abençoe a toda a galera da mídia que está no culto, no escondido. Deus abençoe em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, que Deus continue nos dando um dia abençoado, de vitória, de surpresa. E que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Um beijão no coração, fique com Deus. Tchau, tchau.